Pois Me não. diga uma coisa, muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui talvez não saibam o que significa a expressão capelania hospitalar. Explica para nós o que é essa expressão, qual a atividade, a finalidade dessa expressão. Como tem a palavra hospitalar aí na expressão, significa que é dentro do hospital, é isso mesmo? É. A palavra capelania, esse conceito está no Google, tem um conceito todo especial, que vou falar daqui a pouquinho mais. Remota à França antiga, a França da antiguidade. Então, tinha um conflito armado e numa noite um dos sargentos da Armada Militar viu uma pessoa morrendo de frio. Ele tirou a capa e envolveu aquele ser naquela capa. Um dos padres da região descobriu aquele ser naquela situação, acolheu e aquela capa, aquela capela ficou célebre. Daí, então, o nome que se deu a quem prestava assistência ao doente, capelão, daí o termo capelania. Capelania, o termo capelania, ela vem, lógico, do catolicismo. Na época em que surgiu entre nós, mais ou menos há 10, 12 anos atrás, nós não conhecíamos, a doutrina espírita não tinha capelania hospitalar espírita. Nós tínhamos benfeitores, trabalhadores árduos que se doavam a tantas as pessoas com dor, com sofrimento, e o mais importante, por quem eu tenho a verdadeira paixão, por ser nosso mentor, é o professor Eurípides Barçanufo. Na cidade de Sacramento, Eurípides, como tantos outros irmãos nesse Brasil, e tem muita gente também em Araraquara, que é pioneiro da doutrina espírita, e o professor Eurípides, ele não só dava assistência às pessoas em casa, como ele acolhia esses doentes obsitiados, doentes com feridas abertas, ele trazia para o seu lar. Então, para mim, essa é a essência da capelania. Conta-se que a mãe de Eurípides, Dona Meca, que depois também tornou-se espírita, ela tinha um dom de curar e dizia-se, ferida que Dona Meca coloca a mão é ferida curada. Então, daí, então, a gente ter que atribuir, render homenagens a esses espíritos que doaram-se de maneira intensa a quem sofria. Agora, como capelania em si, nós temos que tirar o chapéu, respeitar muito os irmãos católicos e os irmãos evangélicos. Como pediatra, eu militava na casa espírita e eu achava que eu poderia fazer muita coisa como médico de criança, mas minha casa espírita é do lado do hospital que eu trabalhava como pediatra, hospital universitário de Vitória, Hospital das Clínicas. Então, no ambulatório se esvaziava, porque as pessoas preferiam ir lá no ambulatório, porque lá eles tinham recursos, tinham exames. Fiz uma pós-graduação em homeopatia, e também não foi aquela coisa que eu esperava que fosse, porque da homeopatia se aproveitava aqueles que tinham recursos, as pessoas que precisavam nem sabiam o que era isso. Já posso falar do início do projeto? Como? Posso falar do início do projeto? Sim, por favor, fale sim. O objetivo é divulgar mesmo, tornar conhecido. Nos idos de 2011, 2010, sem saber por quê, eu comecei a escrever em versos, poemas. E certa noite, em setembro de 2012, lembro perfeitamente, eu comecei a escrever um poema chamado Ombro Amigo. E aí, comecei a escrever um poema e, lógico, fazer uma prece, coisa. De repente, no meio do poema, a inspiração acabou. Minha esposa, que é católica, falou: o que aconteceu? Cadê o poema? Eu falei: não saiu. Entrei em oração, veio um dia, 2 dias, uma semana depois veio o poema, terminei o poema. Ela tinha chegado do plantão no Hospital das Clínicas, no Hospital Universitário, estava deitada, já era quase meia-noite, e eu deitei do lado dela e falou assim: e aí, saiu o poema? Saiu o poema, e saiu uma mensagem que eu vou abraçar como a tarefa da minha vida. Eu vou criar um projeto de assistência
as pessoas doentes, as pessoas sozinhas no hospital.